Essa é uma aula sobre problemas de domínio. Quer dizer o seguinte, dependendo da lei de associação de uma função, existem elementos que não podem fazer parte do domínio dessa função e a gente vai ver como é que isso pode acontecer. Na aula sobre conceito de função, a gente já entendeu que para falar de função, eu preciso de dois conjuntos e uma maneira de relacionar os elementos desses conjuntos, de modo que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento no segundo conjunto. Se você não assistiu essa aula, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Tá? Em outras palavras, para você falar de função, domínio e contradomínio são conjuntos previamente conhecidos. Porém, dependendo da lei de associação da função, existem elementos que nunca podem fazer parte de um domínio para ela. Como a gente está trabalhando com funções reais de variáveis reais, então a gente segue os princípios que norteiam as operações com números reais. Então, por exemplo, a gente sabe que no conjunto dos números reais, a divisão por zero é impossível, tá? E, além disso, a gente sabe que quando a gente extrai uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante, o radicando precisa ser necessariamente maior ou igual a zero. Então, se a lei da função é uma expressão do tipo n de x sobre d de x tem que ser diferente de zero. Se a lei da função é uma expressão do tipo raiz de índice par de r de x, de uma expressão que depende do x, então o r de x precisa ser maior ou igual a zero. E se a lei da função for uma expressão do tipo n de x sobre raiz de índice par de d de x, então isso significa que esse d de x precisa ser maior do que zero. Essas são as restrições que a gente impõe aos elementos que vão fazer parte do domínio da função quando as leis são expressões desses três tipos que a gente listou aí. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entender isso direitinho. Bom, então vamos aí a alguns exemplos. Se você tem na letra A uma função f, cuja lei de associação é 1 sobre x, f de x é igual a 1 sobre x, bom, então isso impõe a restrição de que o x tem que ser diferente de zero, já que é impossível dividir por zero. Isso significa que um domínio para essa função pode conter qualquer número real, exceto zero. No exemplo da letra B, se você tem f de x é igual a x sobre x menos 1, bom, essa expressão está sujeita à seguinte restrição. O x menos 1 tem que ser diferente de zero, tá? Ou seja, o x tem que ser diferente de 1. Então, para essa função que está aí na letra B, tá? O domínio pode conter quaisquer elementos reais, exceto 1. Exemplo da letra C, se f de x é igual a raiz quadrada de x, ó, é uma raiz de índice par. Então, isso está sujeito à seguinte restrição, o x tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o domínio dessa função pode ser formado por números reais que são maiores ou iguais a zero. Tá? Exemplo da letra D, f de x é igual a 5 sobre raiz quadrada de x. Tá? Então, nesse caso, além do x ser o radicando lá de uma raiz de índice par, essa expressão está no denominador. Então, o x precisa ser estritamente maior que zero. Tá? Justamente porque precisa ser maior ou igual a zero para poder ter raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais, mas não pode ser o zero porque é uma expressão que está ali no denominador, né? E a divisão por zero é impossível. Tá? Dessa forma, o domínio dessa função aí do exemplo D pode conter qualquer número real que seja maior que zero. Por fim, aí um último exemplo na letra E, você tem f de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 3. Bom, então tem algumas condições, né? O x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, já que esse x menos 1 é o radicando de uma raiz de índice par, de uma raiz quadrada, e, além disso, o x menos 3, que é a expressão que está ali no denominador, não pode ser zero. Então, x menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, o domínio dessa função pode conter números reais que atendem às seguintes restrições. O x tem que ser maior ou igual a 1,
E além disso, o x não pode ser 3. O x tem que ser diferente de 3.